Bem-vindos ao canal do professor Valdemar Botelho para mais uma videoaula. Hoje estaremos falando sobre equação exponenciais, referente à semana de 17 a 21 de agosto, terceiro bimestre. As equações exponenciais são aquelas que possuem pelo menos uma variável incógnita no expoente e bases positivas, diferentes de 1. Assim, são exemplos de equações exponenciais. 2 elevado a x igual a 8. 3 elevado a x mais 1 igual a 81. Bom, o que consiste aqui? Consiste que nós temos que descobrir o valor de x. Repare que x ele está no expoente. A minha base é 2, é maior do que 0, diferente de 1. E nós temos que descobrir qual que é o valor desse expoente. Que número que vai ali no lugar do x para que essa equação seja verdadeira. Bom, primeiro passo, o reconhecimento de uma equação. A equação é toda sentença matemática que possui o sinal de igual. Então, no nosso caso, 2x igual a 8. Tá? Então, como é que nós resolvemos? Então, primeiro passo, nós vamos repetir 2 elevado a x. Só trocar a cor da caneta. Nós temos aqui 2 elevado a x é igual a 8. Então, o que nós fazemos aqui? Nós pegamos esse 8, e se você não consegue enxergar ele mentalmente, você vai ter que utilizar a decomposição em fatores primos. Então, nós vamos ter aqui, tá difícil aqui, 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, eu tenho 2 elevado à terceira potência. 1, 2, 3. 2 elevado à terceira potência. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado à terceira potência. O que nós fazemos aqui? Como as bases são iguais, nós cancelamos as bases e trabalhamos somente com os expoentes. Então, 2x elevado a x é igual a 8, tá? Então, x é igual a 3. No segundo exemplo, nós temos que 3 elevado a x mais 1 é igual a 81. Repare que as bases são diferentes. Então, nós temos que deixar as bases iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 81 e vou decompor ele. Tá? 8 mais 1, 9, ele é divisível por 3. 81 por 3 dá 27. 2 mais 7, 9, continua sendo divisível por 3. Tá? Isso aqui vai 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. Só achar a caneta aqui. Dá 3. 3 por 3 dá 1. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Eu posso escrever como sendo 3 elevado à quarta potência. Então, Então, 3 elevado a x mais 1 é igual a 3 elevado à quarta potência. Agora, cancelo as bases que elas são iguais.
E sobrou quem? Sobrou x mais 1 é igual a 4. Então, x é igual a 4 menos 1, x é igual a 3. Então, essa seria a resposta. Se você quer confirmar se está certo, é só você fazer aqui, ó. 3 mais 1, 4, vai dar 3 elevado à quarta. 3 elevado à quarta nós vimos que é 81. Tá? Então, qual é o valor do x aqui? O valor do x aqui é 3. Vamos resolver outro exemplo. 2 terços. Só na caneta. 2 terços. Desculpa, 2 quintos. Dois quintos elevado a x. Ele tem que ser igual a 25 quartos. Bom, primeiro passo. A minha base. A é igual a 2 quintos. Ou seja, ela é maior do que 0 e diferente de 1. Tá? Então, eu tenho aqui uma equação exponencial. O x está no expoente e eu tenho o sinal de igual. Bom, que valor esse x tem que assumir para que 2 quintos seja igual a 25 quartos? Observe que 25 quartos é diferente de 2 quintos. Então, o que eu tenho que fazer aqui? O primeiro passo que eu vou fazer aqui vai ser isso. Ó. Eu vou pegar o 25 e vou decompor ele em fatores primos. Então, 25 por 5, final 5 divisível por 5. Vai dar 5. Cinco por 5 vai dar 1. Então, 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. E 4 por 2 dá 2. Ainda aprendo a trabalhar com essa máquina. Vai dar 2 por 2 dá 1. Deixa eu apagar aqui. Dois vai dar 1. E eu vou ter então 2 elevado ao quadrado. Então eu posso escrever que 2 quintos, tá, é igual a 5 elevado ao quadrado e 2 elevado ao quadrado. Tá? Observe que ambos, aqui no segundo membro, ambos estão elevados ao quadrado. Então eu posso escrever da seguinte maneira. Eu esqueci o x aqui. Ó. Então eu posso escrever da seguinte maneira.
que 2/5 elevado a x é igual a 5/2 elevado ao quadrado. As bases são iguais? Não, continua diferente. Mas se você observar, ela está em posições ao contrário. O 2 no primeiro membro está no numerador, no segundo está no denominador. O 5 está no denominador no primeiro membro, no segundo está no numerador. Então o que a gente faz aqui? A gente aplica aquela potência negativa. Então vai ficar 2/5 elevado a x é igual. Eu inverto aqui a base, ó, 2/5, tá? E o sinal aqui, ele fica negativo, menos 2. Agora as bases são iguais, eu fico só com o expoente, x igual a menos 2. Essa seria a solução. Vamos para mais um exemplo? (16 elevado a x é igual a 1/4 elevado a x. Então, 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou ter 2 elevado à quarta potência. 4 por 2 dá 2, por 2 dá 1. Eu tenho 1, 2. 2 elevado ao quadrado. Então, eu posso escrever que 16 é 2 elevado à quarta elevado a x, que é igual a 1, 2 elevado ao quadrado elevado a x. Tá? Então isso aqui vai ficar 2 elevado a 4x, que é igual a 1 sobre 2 elevado a 2x. Certo? Bom, as bases aqui não continuam iguais, estão diferentes. Então o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. 2 elevado a 4x é igual a 2 elevado a menos 2x. As bases aqui agora elas são iguais. Certo? Então aqui agora, ó, cancelo aqui, ficou que 4x menos 2x tem que ser igual a 0. 6x tem que ser igual a 0. X é igual a 0 dividido por 6, então x é igual a 0. Está aí resolvido. Vamos para o último exemplo. No último exemplo eu tenho 2 caneta, eu tenho 2 elevado a x menos 3, mais 2 elevado a x menos 1, mais 2 elevado a x igual a 52. Minha base é 2. Eu tenho cada parcela a variável x no expoente, tá? E é uma equação que é igual a alguma coisa. Bom, primeiro passo, eu vou aplicar as propriedades que nós vimos da potenciação para cada parcela. Então aqui, 2 elevado a x, 2 elevado a x menos 3, é quem? É 2 elevado a x dividido por 2 elevado à terceira potência. Ou seja, multiplicação
Divisão de potência de mesma base, nós mantemos a base e subtraímos o expoente. Então, 2 elevado a x dividido por 2 elevado a terceira. Mais, aqui é a mesma coisa. 2 elevado a x dividido por 2 elevado à primeira potência. Tá? Mais 2 elevado a x, que é igual a 52. Ora, quem que é comum aqui? Comum é 2 elevado a x. Então eu posso escrever da seguinte maneira. 2 elevado a x, colocando em evidência, vezes 1, 2 à terceira é 8, mais 1 dividido por 2, mais 1, que é igual a 52. Olha lá. 2 elevado a x vezes 1 dá 2 elevado a x dividido por 8. 2 elevado a x vezes 1 dá 2 elevado a x dividido por 2. E 2 elevado a x vezes 1 dá 2 elevado a x. Tiro o MMC, né, ó, MMC de 8 e 2, por 2 dá 4, dá 1. Por 2 dá 2, dá 1. Por 2 dá 1. E isso aqui vai me dar 8. Só confirmando, 8 por 2 dá 4, por 2 dá 1. 4 por 2, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 vai dar 8. Então eu tenho que 2 elevado a x vezes, posso escrever tudo num único denominador, 8 dividido por 8 dá 1, vezes 1 dá 1, mais 8 dividido por 2 dá 4, vezes 1 dá 4. 8 dividido por 1 dá 8, vezes 1 dá 8, igual a 52. Então eu vou ter 2 elevado a x vezes 8 mais 4, 12, mais 1, 13. 13 oitavos, que é igual a 52. Então eu tenho que 2 elevado a x é igual a 52 vezes 8 trezeavos. Eu inverto a fração. Aqui são múltiplos, 52 e 13 são múltiplos. 13 dividido por 13 dá 1. 52 dividido por 13 dá 4. Então, 2 elevado a x é igual a 32. 32, fazendo a decomposição em fatores primos, 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 4 dá 2, por 2 dá 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. É 2 elevado à quinta potência. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado à quinta potência. Cancela as bases, x é igual a 5. Vamos praticar? 2 elevado a x mais 2 elevado a x mais 1, mais 2 elevado a x mais 2, mais 2 elevado a x mais 3 é igual a 15/2. Qual é o valor de x?
Voltamos. Então, deixa eu pegar aqui a minha canetinha. E vamos resolver. Bom, primeira parcela, 2 elevado a x. Continua 2 elevado a x. Mais, na segunda parcela, eu tenho aí uma soma nos expoentes. Então eu posso escrever isso usando a propriedade, a primeira propriedade da potenciação. Eu posso escrever como sendo 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Mais, terceira parcela, mesmo caso, eu vou ter 2 elevado a x vezes 2 elevado ao quadrado, mais, na última parcela, 2 elevado a x vezes 2 elevado à terceira. Olha lá, multiplicação de potência em mesma base. Ó. Mantenho a base e somos expoentes, x mais 1. Mantenho a base e somos expoente, x mais 2. Mantenho a base e somos expoente, x mais 3. Igual a 15 meios. Se a canetinha me ajudar aqui, igual a 15 meios. Coloco 2 elevado a x em evidência. 2 elevado a x vezes, vai dar 1, 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x, dá 1. Mais 2 elevado a x vai dar 1 vezes 2, 2. Mais 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x dá 1. Vezes 2 elevado ao quadrado vai dar 4. 2 ao quadrado é 4, 1 vezes 4, 4. Mais 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x dá 1. 2 à terceira é 8. 1 vezes 8, 8. Que é igual a 15 meios. Aqui agora, 2 elevado a x é igual 8 mais 4, 12, com mais 2, 14, com mais 1, 15. Desculpa, deixa eu só apagar esse igual aqui. Vezes 15 igual a 15 meios. Então, nós vamos ter aqui 2 elevado a x é igual a 15 meios vezes 1 quinzeavos, que é o inverso de 15 sobre 1. 1 quinzeavos. 15 com 15 cancela. 2 elevado a x é igual a meio. Então, 2 elevado a x, deixar na mesma base, seria quem? 2 elevado a menos 1. Agora, são na mesma base, x é igual a menos 1. Esse seria o resultado final. Professor Valdemar Botelho, obrigado por assistir essa videoaula. Espero ter sanado a dúvida de vocês. Deixe seus comentários, o like, se inscreva no canal e até uma próxima videoaula. Muito obrigado, tenham todos uma boa semana.